Eu sou Eunice Iguchi, eu sou médica, pediatra e sanitarista. Eu nasci em São Paulo, capital, né? E eu tive uma infância assim, passando com muitas dificuldades, porque a minha mãe, ela ficou viúva com 6 filhos e quando o meu pai faleceu eu tinha 1 ano e meio. Então a minha mãe teve que criar os 6 filhos praticamente sozinha. Nós crescemos assim, uma família bem unida, eu, meus irmãos e a minha mãe, mas passando com muita dificuldade financeira. Eu sempre tive vontade de ajudar as pessoas e à medida que eu fui estudando, eu percebi que eu poderia entrar numa faculdade de medicina, apesar de eu estar sempre cursando escola pública. Mas mesmo assim eu estudava muito e tinha assim um sonho de entrar na Faculdade de Medicina da USP. E graças a Deus eu consegui. Durante o curso de medicina eu conheci um rapaz da minha turma, acabei me casando. Eu estava assim com uma vida aparentemente boa, sólida, me destacando profissionalmente, mãe de 4 filhos, e de repente houve assim uma ruptura no casamento. E aí eu fiquei sem chão. Bom, meu nome é Guilherme Munhoz, sou filho da doutora Eunice. Meu pai nos chamou para comunicar então que havia decidido se divorciar da minha mãe. Houve o divórcio na minha vida, eu entrei num estado de depressão profunda, em que eu só queria ficar no quarto escuro. E ela passava quase que 24 horas no choro, literalmente chorando, amargurada, e ali sentindo uma dor que a gente não entendia. Não conseguia nem levantar, nem para comer, nem para tomar banho. Eu emagreci muito, eu estava assim, definhando aos poucos. Como eu estava sendo apoiada pela minha irmã, que é médica, ela falou, olha, você precisa fazer um tratamento urgente. E indicou um colega dela, psiquiatra. O psiquiatra pediu para eu fazer também um acompanhamento com psicóloga. A psicóloga pediu para eu fazer também terapia de apoio. Então, eram 3 profissionais que cuidavam de mim nessa fase. E aí eu comecei as sessões de psicoterapia. E realmente assim, era um médico muito dedicado. E comecei a criar um vínculo bom, terapêutico. Eu achei que eu comecei a melhorar, conversava bastante, desabafava. Achei que eu estava num caminho bom. Eu não imaginava que esse meu psiquiatra estava com um problema sério de depressão. E ele estava sendo cuidado por outro psiquiatra também. E aí, num belo dia, o colega dele, de consultório, me liga e fala que, olha, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar, né? O seu psiquiatra se suicidou. E para mim foi assim um choque muito grande, porque quem cuidava de mim, que eu estava me apoiando, que eu estava confiando, ele se suicidou, imagina eu que já estava mal sendo cuidada. Então, para mim, assim, houve um descrédito geral em relação ao tratamento que eu estava fazendo. Eu piorei muito do quadro de depressão. Eu ficava só ouvindo um rádio bem do lado, assim, do meu travesseiro. Graças a Deus eu ouvi assim, uma oração. Eu achei interessante, eu falei, puxa, ele fala de uma maneira tão franca, tão sincera com Deus, né? Eu anotei o endereço e eu fiquei motivada a conhecer. Não sabia que era a Igreja Universal. E aí eu fui no dia seguinte, era uma igreja muito simples lá em Pinheiros. E o pastor, quando foi conversar comigo, ele não perguntou o que eu fazia, qual que era a minha profissão, o que eu tinha. Não, ele só falou assim, como é que eu posso te ajudar? O que está acontecendo? Aí eu comecei a contar para ele, olha, eu tô com muita depressão,
eu estou chorando. E aí ele foi bem franco comigo, olha minha senhora, a senhora está na mão do diabo, olha a sua vida como está. A senhora acha que Deus é que está fazendo tudo isso na sua vida? E eu naquela minha arrogância, achando que eu era muito sabida, eu nunca pensei que o meu problema era espiritual. Eu sempre analisava do ponto de vista médico e emocional. Aí eu cheguei em casa e comentei com meu filho. Ela simplesmente falou, olha, eu saí de casa hoje e eu fui num lugar que eu me senti bem. E eu falei com uma pessoa lá, eu falei com um pastor. E eu vendo que assim, ela já havia algo diferente nela, né? Porque assim, era abrir a porta, era assim, eu abria a porta, acendia a luz, ela já chorava, via que era eu, chorava, pedia para apagar a luz, e eu ficava do lado dela, segurava a mão dela e tentava confortar ela de alguma forma. Aquele dia não. E aí o meu filho, ele ficou interessado, falou, vamos lá, eu queria ver. Falei, tá bom. Aí nós fomos no outro dia, juntos, e meu filho ficou maravilhado. Do culto, né, das orações, da palavra, do comportamento do pastor que estava em cima do altar, do que era falado, era uma coisa assim, totalmente diferente. Aí eu estava descobrindo que era a Igreja Universal. Aí veio tudo que a mídia bombardeava, assim, falei, como? Que vergonha eu, formada em medicina na USP, vim aqui na Igreja Universal? Não, isso para mim era inconcebível. E aí o meu filho, que era criança, ele falou para mim, mas mãe, de ontem para hoje você parou de chorar. O que mais me surpreendeu lá na Igreja Universal é falar que Deus age na inteligência, na razão e não na emoção. E aí quando o pastor falou da fé racional e mostrou na Bíblia, eu comecei a entender que realmente até então eu estava no caminho errado. Aí eu comecei a entender melhor. Deus fala no intelecto. E o pastor, ele, de uma sabedoria, ele falava, olha, quando Deus fala, ele fala bem claro. A senhora precisa buscar o Espírito Santo. Aí eu falei, mas o Espírito Santo vai mudar o que em mim? Em primeiro lugar, vão acabar as dúvidas. As dúvidas vão ser resolvidas, porque o Espírito Santo vai te dar sabedoria. Aí eu acordava pedindo o Espírito Santo, eu ficava o dia inteiro, meu Deus, eu quero o teu Espírito, eu quero o teu Espírito, eu não quero mais ser assim, eu quero mudar, me dê o seu Espírito, por favor, pelo amor de Deus, eu ficava assim o dia inteiro. E eu ficava buscando assim, até que eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi um dia assim impressionante. Eu fui envolvida com um amor muito grande. Eu estava sozinha no carro e meditando e pedindo o Espírito Santo. E aí eu fui batizada. Depois que ela recebeu o Espírito Santo, aí era uma nova vida. Aí a história muda. Porque aí já não era uma questão assim, uma pessoa que está se esforçando para viver, para ir na igreja. Não, aí era uma nova vida. Era uma pessoa que vamos na igreja. Vamos evangelizar, vamos juntar alimentos para levar para doações, vamos trabalhar, era uma vida nova. A autoestima melhorou bastante, saí da depressão, as crises de pânico desapareceram, a sabedoria, a orientação, minha família, entreguei tudo na mão de Deus. E aí um a um foram se convertendo os meus filhos. Então minha mãe, ela para mim é um grande exemplo de fé, de superação, de uma pessoa que teve tudo, perdeu tudo, mas através da fé soube recuperar tudo. A Igreja Universal representa para mim o pai e a mãe, né? Que eu não tive, porque me acolheu, me ensinou, me apoiou. Então, hoje eu estou assim, me sentindo muito realizada profissionalmente, à frente de empresas da área da saúde, hospital, operadora de saúde, e com aquele objetivo sempre de ajudar as pessoas.
e agora mais ainda de ganhar almas. E com isso eu quis passar toda a minha experiência, né, como é que eu venci a depressão. Então eu escrevi um livro, Eu Venci a Depressão, para que as pessoas, quando lerem o livro, tenham assim, a certeza que existe um outro caminho para a cura da depressão, que é Deus. É receber o Espírito Santo, a visão para o mundo espiritual, que abre a visão totalmente para uma transformação muito grande interior e da alma dessa pessoa que está sofrendo, para um mundo bem melhor, né? O reino de Deus.